Boa tarde. Bom, eu estou hoje gravando esse vídeo aqui para poder explicar para vocês como eu cheguei até aqui e como você tem que fazer para chegar até aqui, tá bom? Então vamos começar no começo, é claro. Então vamos lá, gente. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história até eu chegar aqui, um pouquinho do início, tá? Então, eu sou formada, né? Eu era professora e eu dava aula na escola estadual, eu dava aula em escola particular e de final de semana eu ainda fazia um biquinho ainda para poder ter um dinheirinho, tá? E mesmo assim, todos esses 3 empregos que eu tinha, eu não conseguia pagar minhas contas. Passava cada perrengue assim que não dava, né? Então eu comecei a querer mudar de vida. Aí eu procurei algumas oportunidades, né? Falei assim, acho que eu vou vender carro importado, né? Porque carro importado custa mais de 200 mil. A minha intenção era ganhar um salário fixo e uma comissão, porque eu confio no meu potencial, sempre confiei no meu potencial. Eu sabia que eu ia vender, mas com relação ao mercado eu queria ter um salário fixo. Mas como eu não tinha experiência em vendas, aí não me deram oportunidade. Até me chamaram tudo assim, mas perguntaram se eu tinha experiência, eu falei que não. Então não me deram oportunidade. E num momento assim, né, de desespero, até eu tinha ido até numa igreja e o pastor falou, né, na palavra dele, que falou para todo mundo, né, mas a gente toma pra gente o que ele fala, que eu não ia ter um emprego, vários empregos, eu ia ter um emprego só e eu ia ganhar mais do que o dobro do que eu ganhava tendo os 3 empregos. Nesses 3 empregos, assim, eu acho que eu ganhava uma média mais ou menos de uns 5, 6 mil, mais ou menos. E eu falei, caramba, que emprego é esse que eu vou ganhar mais do que o dobro? Eu falei, não sei, será que eu vou ser prefeita da cidade? Eu falei, não gosto de política, não pode ser. Mas fiquei com esse negócio na minha cabeça, o que será que eu vou ser? Enfim, e passou-se o tempo. E aí um dia eu estava indo trabalhar de ônibus, meu carro quebrado, aí eu passei em frente do plantão da MRV, lá em Jundiaí, na Ponte São João, na época que eu estava construindo os prédios, aí eu olhei e falei, nossa, feliz é esse povo que vende imóvel, né? Ele sim deve ganhar bem. Viu, pai? Eu sou profissional! Opa! Eu sou profissional! Oh, oh! Muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Aí passei, pensei isso e fui. Aí depois falei, poxa, mas se eles vendem imóvel, eu também posso vender.
Se eu tiver que fazer uma faculdade para poder vender imóvel, eu vou fazer. Eu quero vender imóvel, é isso que eu quero vender imóvel. E aí eu fui pesquisar, na verdade nem precisava ter faculdade nem nada. Então falei, vou entrar nessa aí de vender imóveis. O que precisa ser para vender imóveis? Precisa ser corretor de imóvel. Então eu me cadastrei numa empresa lá em São Paulo, chama Lopes, só que era muito distante. Eu ficava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu perdia 4 horas do meu dia só para estar indo lá em São Paulo. E aí eu fui na entrevista com o gerente da Lopes e ele me contou a mesma história que eu passei, de uma forma diferente, ele passou. Uma pessoa em fase de desespero, precisava de mudar a vida e ele entrou para a carreira de corretor de imóveis e ele virou um sucesso. E aí, no dia da entrevista, eu fiquei admirada com a história dele. Então, assim, eu estou resumindo a história para não ficar cansativo para vocês. Mas, se quiser, depois que eu gravo outro vídeo contando de tudo, eu conto. Aí eu falei, fiquei comovida com a história, achei legal. Falei, nossa, mas que legal, né? Mas assim, eu fiquei meio assim. E hoje, acontecendo comigo, eu tenho certeza que talvez você fique meio assim. Você que não me conhece. Mas quem me conhece sabe que é tudo verdade o que eu passei e o que eu tô contando para vocês. Então, ele pegou, aí ele falou assim, ele ficou meio assim, com dó de mim, né? Eu falei, poxa, você vai sempre, todo dia, pega o trem, pega o ônibus para vir para cá, era lá nos Jardins, lá em São Paulo. Aí ele falou, olha, a Lopes tem uma linha econômica de imóvel, lá em Jundiaí tem um lançamento, era Bit Casa. E eu fui para esse lançamento. Então, a linha econômica deles, na época, era casa de 350 mil. Casa na época de 350 mil seria casa hoje de 700 mil. Então, eu fui para esse plantão. Bom, não pense que eu já cheguei lá e já vendi. Não. Eu cheguei lá e não vendi nada. Não consegui vender uma casa lá nessa época do lançamento. Só que eu aprendi muito. E nessa aprendizagem, eu via que sempre tinha um corretor lá que sempre ia cliente atrás dele para assinar contrato. E aí eu fui procurar saber o que ele vendia, o que ele fazia e tal. E ele vendia Minha Casa Minha Vida. Ele atendia para o público econômico. Então eu falei, mas por que ele tá lá e eu não tô? Ah, você pode ir também. Eu falei, eu posso, então eu vou. E foi aí que eu mudei, né? Então eu saí dessa linha de classe média e fui para essa linha de padrão mais popular. E foi aí que eu comecei a ter cliente, mas eu comecei mesmo a vender, né? Na verdade, foi quando eu fui para o primeiro lançamento que eu fiz, que foi o Docilar Bela Colônia, que eu entrei pela empresa Brasil Brokers. E pesquisando na internet, naqueles sites de emprego, aí eu coloquei, né? Fui pesquisar qual eram as empresas que estavam vendendo lá aquele empreendimento e era a Brasil Brokers e a Biara. Aí tinha uma chamada de um gerente muito interessante. Tinha gerente falando, ganhe 3 mil. Tinha gerente falando, ganhe 1.500. Aí uma gerente colocou, ganhe 15 mil. Falei, então é nessa gerente que eu vou. Aí cadastrei com ela, acabou que a empresa até me deu o curso, é um curso online, né? Um curso técnico para tirar o Cresce. Acabei ganhando até o curso. E vendi o Docilar Bela Colônia, vendi muito o Docilar Bela Colônia. Eu vendi tanto o Docilar Bela Colônia que na época eu consegui até comprar um apartamentinho para mim lá, na última fase, é claro, né? Mas eu consegui comprar um apartamentinho para mim lá. Aí, nesse empreendimento, eu aprendi muito também, né? E saindo desse empreendimento, aí me convidaram 2 corretores, né? Que eram coordenadores, que eram conhecidos meus do Bela Colônia, que era o Fiuza e o Maluf. Não esqueço deles até hoje, nunca vou esquecer. Eles falaram, vem trabalhar aqui no Maravilha. Aí eu falei, não, mas isso aí é outro público, né? E realmente era uma classe maior. Aí falou, não, Claudine, você vai vender. Eu falei, não vou vender, vai vender. Então, mas só que eu não tinha largado a escola, eu continuava dando aula e continuava como corretora. Eu dava aula de segunda a sexta e de sábado e domingo eu ficava trabalhando como corretora. E eles falavam, você é muito boa, larga a escola. Aí eu não tinha coragem de largar. Então eu vendia, a comissão de lançamentos era bem pouca, né? Mas assim, eu ganhava numa média de 3 mil por mês como corretora. Mas dava aula, né? Tinha os 3 empregos, continuava da mesma coisa. E aí eles falaram para mim largar.
Aí eu acabei largando a escola particular, larguei o bico que eu fazia final de semana e fiquei só com o Estado. Na hora que eu larguei esses 2 empregos, a minha renda, que era 3.000 como corretora, passou a ser 6.000 como corretora. Aí eu comecei a ter mais tempo para focar. Aí eu lembro que às vezes eu estava dando aula e o Wolf e o Maluf ia lá na escola buscar documentação de cliente, eles me ajudaram muito. Ia buscar documentação de cliente para mim e levava no plantão. Teve uma vez que um cliente não tinha assinado o contrato, a gente pegou tarde, mais de 8 horas da noite, fomos na casa do cliente para pegar a assinatura. Assim, essa garra, essa luta, assim, eles me ensinaram bastante com isso daí. Então, de lá eu fui fazer outro lançamento, eu fiz o Forte, eu fiz o Vista Park e aí eu larguei. No Vista Park, eu larguei definitivamente a educação. Me dediquei só à carreira de corretora de imóveis. É claro que todo mundo falava que não ia dar certo. Quando eu oferecia os imóveis que eu vendia na escola, os outros falavam, você está trabalhando como corretora? Nossa, meu primo... Caramba! Tenho 2 perguntas para você. O que é que você faz e como você faz? Sou corretor da bolsa. Corretor da bolsa? Oh. E tem que ir para a universidade para ser corretor? Não precisa. Só tem que ser bom com números e com pessoas. Só isso. Tudo de bom para você, tá legal? Eu vou deixar você ficar com meu carro fim de semana, mas eu quero de volta na segunda, hein? Se não me revocarem. Ficou não sei quanto tempo, não vendeu nada. E voltou, e não sei o que, sabe? Todo mundo me desanimou muito. Mas entrava por aqui e saía por aqui. E eu persisti e continuei na carreira. E larguei tudo e fui continuar como corretora. Daí, como eu tenho, né, tenho essa facilidade de comunicação, graças à educação, né, que me deu essa facilidade, né, na comunicação, eu acabei me destacando um pouco e um diretor da imobiliária, que é o Garra, também me ensinou muita coisa, me convidou para ser gerente. E eu aceitei. Eu aceitei, assim, para mim não foi um cargo o importante, para mim foi o reconhecimento. Porque se ele me convidou para ser gerente, é porque ele reconhecia meu trabalho. Eu fiquei muito feliz com isso e aceitei o cargo de gerente. E fui. E aí contratei alguns corretores, mas nem todo mundo tinha aquela sede, aquela ambição, aquela vontade de vencer na vida como eu tinha. Então, nessa fase que eu era corretora e fui convidada para ser gerente, eu estava tirando em torno mais ou menos de 20.000 por mês. E aí larguei a corretagem e fui virar gerente. Falei assim, não, mas aí como gerente eu não vou conseguir vender. Não, você pode vender, enfim. Aí fui para ser gerente. Aprendi bastante, né? O Garra, ele é palestrante do Cresce. Ele hoje, né, faz palestra para o Brasil inteiro. Então, com certeza, eu aprendi muito com ele. Mas, com relação à parte de dinheiro, isso foi muito frustrante para mim. Porque eu ganhava em torno de 20.000 como corretora. Como gerente, eu dependia das vendas dos corretores e passei a ganhar só 6.000. Aí eu regredi e eu não tinha mais a escola, ou seja, 6.000 é o que eu ganhava com os 3 empregos. Então, para mim não dava. Então, eu larguei a carreira de gerente e voltei a ser corretora. Foi quando eu fui trabalhar no plantão da MRV em Campo Limpo Paulista. Aí começou nesse plantão, eu não quero apartamento, eu quero casa. E aí foi aí que começou a crescer. Foi aí que meu marido veio trabalhar comigo, então ele começou a me ajudar. E aí foi aí que era só eu e ele. Minha filha me ajudava, minha filha tinha 14 anos, mas mesmo assim, também atendia cliente, também me ajudava lá. Na época, né? Trabalhava como secretária lá, me ajudava. E aí tava eu e ele, aí uma amiga minha, que é uma super amiga, uma super irmã, me ajudou também, veio trabalhar comigo, e aí a imobiliária foi crescendo. Aí as pessoas vinham pedir para trabalhar comigo, e eu aceitava, porque eu sozinha não estava dando conta de atender a quantidade de cliente que tinha para mim atender. E aí foi que a imobiliária foi crescendo, foi crescendo. Né? Na verdade, eu não quis ser empresária. Na verdade, a vida me tornou uma empresária. Por que as nossas coisas estão aqui fora?
podemos ficar aqui essa noite. Podemos sim, abre a porta! Ei, ouviu o que eu disse? Vamos embora. Abre a porta, abre a porta, abre a porta! Pai, pra onde nós vamos? Eu não sei. Precisamos de um lugar para ficar. Eu gostaria de poder ajudar, mas não aceitamos homens aqui, apenas mulheres e crianças. Eu sou o tipo de pessoa que, se você faz uma pergunta e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta e eu vou achar a resposta. Essa vai ser a Bíblia de vocês. Vocês vão comer com ela. Acontece que não tem salário. Não. E eu não sabia disso. As circunstâncias mudaram e eu preciso ter certeza de que eu serei capaz de sustentar o meu... É claro. Você é um bom pai. A nova hoje, mas... Afinal, hoje é o meu último dia. Obrigado, obrigado. Nós agradecemos. Mas... use uma amanhã, tá bem? Porque amanhã será o seu primeiro dia. Então, bem-vindo. A intenção minha de fazer esse vídeo é contar um pouquinho da minha história para vocês e falar para vocês que se vocês também procuram mudar de vida, procuram, sabe, vencer na vida financeiramente, é uma boa oportunidade, tá? Mas não vem achando que você vai chegar aqui e você já vai ganhar 20 mil. Não foi assim que eu comecei, não foi assim que ninguém começou. Mas você tem que dar o primeiro passo, tá? E eu dei o primeiro passo. Igual eu falei, demorei 4 meses para sair a primeira venda. Mas depois que saiu, aí deslanchou, né? Comecei minha carreira em 2012, nós estamos em 2022, fazem 10 anos. Pouco mais de 10 anos aí. Comecei final de 2011, começo de 2012. Então, fazem esse tempo. E hoje, a quantidade de vendas que eu tenho é uma quantidade de vendas de uma carreira de imobiliária de mais de 40 anos. Tá bom, gente? Então, eu gostaria de deixar o meu convite para vocês. Para vocês, se quiserem, eu dou oportunidade também, tá? Aqui tem corretores que já tem Cresce há muito tempo, tem corretores novos que tiraram o Cresce recente. Então, comigo não tem problema. Oportunidade, ela é dada, tá? Mas aí você tem que saber aproveitar. Porque para ser um corretor de sucesso, já me disseram isso, não basta você ser bom, você precisa ter sorte. Aí quando junta que você tem as duas coisas, aí é sucesso garantido, tá bom? Então, eu vou deixar esse vídeo aí. E eu gostaria que vocês deixassem aí o comentário, tá bom? Ou não sei se quer deixar o telefone ou alguma coisa assim, que eu vou entrar em contato com vocês e eu vou agendar uma entrevista com vocês. E se vocês quiserem, eu vou dar essa oportunidade para vocês, tá bom? Então deixa seu contato, manda te ligar, me liga, manda direct, faz alguma coisa aí que a gente vai conversando, tá bom? Então, fica essa oportunidade aí para vocês, tá? Até a próxima. Eu gostaria só de pedir um favor para vocês, porque é a Nicole que tá me ajudando a gravar esse vídeo para vocês. Então, é o canalzinho dela. Então, você curte o canal dela, tá bom? Ela precisa de 100 curtidas aí, novas nesse canal. Eu conto com vocês para ter essas curtidas aí. E curte o vídeo também, que ela tá fazendo aí para vocês, tá bom? Que é com muito carinho e ela cuida das 3 crianças dela à noite e ainda ela vai conseguir editar esse vídeo aí para vocês verem também, tá bom? Obrigada. Tempos depois de iniciar sua carreira na corretora Dean Witter, Chris Gardner abriu sua própria corretora, a Gardner Rich, em 1987.
Em 2006, Chris Gardner vendeu parte minoritária de sua corretora em uma transação multimilionária.